Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar alguns recados importantes. Então, em caráter excepcional, o Clube FI, em resposta à gravidade da situação causada pelo avanço do coronavírus, em nosso país e em todo o mundo, está concedendo cupom de desconto de 25% em todo o site. Então, você com interesse em planos de assinatura, cursos e relatórios, é só entrar lá no Clube FI, vai ter um banner lá também divulgando esse cupom, ele é por tempo indeterminado, tá? Então, você pode aproveitar esse cupom de 25% e o desconto será aplicado automaticamente na tela de finalização do seu pedido. Também vocês estão percebendo que a gente está publicando aqui conteúdos no nosso canal do YouTube e também no nosso site sem necessariamente estar respeitando, principalmente aqui no YouTube, a nossa grade tradicional, onde os programas de entrevistas são publicados normalmente numa segunda-feira de manhã, né, e as lives na outra segunda, na parte da noite. Tá? Então, também fica atento no nosso canal do YouTube, que a gente vem publicando conteúdos adicionais para poder atender a necessidade de informações dos nossos assinantes e do nosso público nessa situação agora atual, né, de crise do nosso mercado. E com o objetivo de tirar dúvidas hoje sobre o segmento de shopping centers, que foi um dos segmentos mais afetados, né, nos fundos imobiliários, também falar sobre o fundo XP Malls. Eu tenho aqui hoje, novamente, o Pedro Carras, que é gestor do fundo, que é gestor de fundos imobiliários da XP Asset. Tudo certo aí, Pedro? Oi, Thiago, boa noite. Falar tudo certo em tempos de hoje é um termo complicado, eu acho que é tudo com saúde, obviamente tomando todas as medidas preventivas aí para a gente evitar a propagação desse vírus, que, enfim, está causando um problema muito grave, não somente do ponto de vista de saúde, mas também para a economia, e na torcida aí, não só no trabalho, mas também na torcida para que essa quarentena, esse lockdown total aí dure o menor tempo possível para causar efeitos eventualmente menores na economia, dado que o estrago já está causado, né? Agora a gente tem que trabalhar para minimizar o impacto daqui para frente, tentar encurtar um pouco esse período de economia quase que 100% parada. Mas tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, é sempre bom estar perto dos investidores, sobretudo num momento como esse. É uma pena que nesse momento a gente venha trazer notícias não tão positivas, mas de toda forma com otimismo, né? Essa é a hora da gente se unir, da gente se juntar, da gente trabalhar juntos em prol de resolver um problema não só nacional, mas mundial, que passa por uma questão de saúde no primeiro momento, mas que culmina uma questão econômica na segunda derivada. Então, é hora da gente estar próximo. Eu queria deixar o canal da XP Asset 100% aberto para os investidores, para o Clube FI, que faz um baita trabalho de dar transparência e informação ao investidor final, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então tá certo, Pedro. Não, com certeza. Hoje todo mundo está conversando, né? O tudo bem sempre é entre aspas, né? Porque a gente sabe que a situação realmente está bem complicada. E então, para a gente começar, Pedro, então gostaria que você fizesse aí, né, um panorama geral, né, desde que iniciou esse choque do que vem ocorrendo aí no segmento de shoppings. Acho que desde o início lá do pós-carnaval, né, o mercado imobiliário já havia caindo um pouco, e mesmo depois que a coisa realmente ficou, a gente pode chamar já do efeito coronavírus, o IFIX ainda estava segurando. Acho que não sei se concorda, acho que o grande impacto mesmo foi quando o governador de São Paulo fechou o comércio, os shoppings. Daí, a partir dali, realmente o IFIX começou a ter uma realização mais acentuada. Então, eu gostaria que você fizesse então um panorama geral aí dessa situação dos fundos de shoppings. Perfeito, Thiago. Eu acho que eu vou começar dizendo o que é óbvio, que está na capa do jornal, que é chovendo molhado, que o que a gente está passando nesse momento é uma crise sem precedentes, que começa por um problema de saúde grave, onde, e de novo, obviamente eu vou me limitar aqui a falar da economia e dos fundos de shopping, né? Não tem nem competência para falar do tema saúde, mas não há dúvida que a saúde tem que ser prioridade nesse momento, sobretudo para o grupo de risco, né? As pessoas que estão no grupo de risco, e obviamente dentro desse contexto a gente tem que tentar alongar ao máximo a curva de contaminação para que nosso sistema de saúde não entre em colapso, ou não entre mais ainda em colapso nos próximos dias e semanas. Então,
Não tenho dúvida que a saúde é a prioridade nesse momento, mas no momento que você cria um lockdown total e coloca boa parte dos estados e municípios do Brasil em quarentena, né, você cria um problema econômico, porque o dinheiro deixa de circular, os serviços deixam de acontecer, o comércio deixa de acontecer, e isso pega na veia aí não somente a economia como um todo, mas também o segmento de shoppings, o mercado imobiliário como um todo, mas principalmente o setor de shopping, que é um setor de serviço muito dependente do ato de comprar e vender produtos, né? Então, a gente está realmente numa situação delicada. Nesse momento, a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter muito embasamento nas tomadas de decisões, e tem que lembrar sempre que as decisões são tomadas não só no curto prazo, mas também no médio e longo, sempre procurando proteger o patrimônio dos investidores e proteger os ativos do fundo, mas é uma situação delicada, não tenho dúvida que, de novo, né, a saúde tem que ser a prioridade, mas a gente tem que tomar cuidado com o tamanho dessa quarentena, realmente podemos ter efeitos muito adversos na economia, enquanto a gente não tiver visibilidade do que vai ser das próximas semanas, e eu tenho me limitado aqui em todos os calls que eu tenho feito diariamente, eu tenho sempre feito o disclaimer que eu estou vivendo um dia de cada vez. Então, tudo que eu vou falar hoje aqui é baseado no nível de informação que a gente tem hoje, né? Diariamente, a gente tem conseguido acessar informações novas, seja em termos de pacotes advindos do governo, seja em termos de negociações que têm sido feitas com as entidades de classe, seja em termos de novos dados da pandemia. Então, com base nas informações disponíveis dia após dia, a gente tem se programado, tem discutido em comitês recorrentes dentro da gestora para a gente tomar as melhores decisões possíveis, não só para os XPMOLs, como também para os demais fundos da casa. Então, é uma situação delicada, todo dia, sem exceção, todo dia tem que reavaliar o cenário, e a gente continua otimista, continua trabalhando noite e dia para que a gente saia dessa o mais rápido possível e volte para a normalidade do dia a dia dos shopping centers. Sim, também é um aspecto que é importante colocar aqui para a audiência, né, que não é a cada dia, acho que a cada hora você pode ter o anúncio de uma medida provisória, de um decreto do presidente ou do governo estadual que pode mudar aí a situação, ou até, como a gente está esperando aí, um tratamento mais eficiente, né? A vacina acho que vai ser algo mais para o final do ano, né, do que eu estou lendo e estudando, mas, de repente, um tratamento mais eficiente que também possa mudar esse cenário rapidamente. E Pedro, então, como havia comentado, né, acho que a coisa realmente, o mercado realizou, né, principalmente no segmento de shoppings, a partir do momento que São Paulo realmente tomou essa decisão. Outros estados, como aqui Santa Catarina, também já tinham tomado essa decisão, mas São Paulo realmente é o grande mercado, né, onde está o grande número de shoppings. Você considera exagerada a queda dos preços no mercado? Eu já até vi na plataforma do Clube FI, né, o descontos aí sobre valor patrimonial de 35%, 40%, né? Então, qual que é a sua leitura? Eu sei que é difícil, né? Mas já tem analistas fazendo alguns cálculos, né? Essa questão até de correções do valor patrimonial, que agora com certeza não está mais, o valor patrimonial não é mais esse, né? Já é um outro, mas mesmo assim, alguns já estão indicando que houve um certo exagero, né? Então, não sei qual que é a tua leitura sobre essa questão da correção de preços do segmento de shoppings. Perfeito. Eu acho que falar em queda excessiva é delicado, porque você nunca sabe o que passa na cabeça ou a necessidade das pessoas que venderam a qualquer preço, a qualquer custo. Eu acho que o problema que a gente vive atualmente é um problema mais do que financeiro, é um problema de saúde, é um problema social, né? Então, a gente nunca sabe o motivo que levou as pessoas a venderem. Eu imagino que alguma parte delas venderam, eventualmente, até por necessidade. Então, é difícil julgar. Por outro lado, quando você analisa friamente e partindo do princípio que boa parte dessas pessoas que venderam não tinham necessidade de vender, e sempre vale a reflexão, sempre vale a ressalva que a gente sempre faz, né? Fundo imobiliário é renda variável, fundo imobiliário está sujeito à volatilidade do mercado e, portanto, é um investimento de longo prazo. A gente sempre recomenda que as pessoas comprem fundo imobiliário com uma visão de longo prazo. Partindo do princípio que boa parte das vendas não necessariamente deveriam ter sido feitas naquele momento, não há dúvida que, na minha visão, foi uma queda exagerada. Para qualquer investidor que faz um trabalho de fluxo de caixa descontado, normalmente faz-se um fluxo de caixa de pelo menos 10 anos mais a perpetuidade, né?
e 85% de um valor presente de um investimento, né, um valor presente de um fluxo de caixa descontado a valor presente, está do segundo, terceiro ano em diante, né, principalmente na perpetuidade. A perpetuidade daquele imóvel, daquele tijolo, é quem faz o valor de mercado, a valor presente ser maior ou menor quando você faz esse fluxo de caixa. Então, quando você olha descontos aí de 30%, 40%, 50% em alguns casos, nos últimos dias, parece exagerado. Se você fizer uma análise e absolutamente zerar o fluxo de caixa do primeiro ano, ou no limite, para ser ainda mais conservador, zerar nos próximos 2 anos, no primeiro e no segundo ano, eu acho que ainda assim você não tem um impacto tão grande no fluxo de caixa descontado das análises, motivo pelo qual sim, eu acho que foi exagerado. Você negociar com 30%, 40% de desconto parece muito exagerado em relação ao valor patrimonial. É sempre bom lembrar que os shoppings estão lá, os ativos estão lá, eles continuam tendo as localizações, as construções, os fundos de comércio, as lojas. É um cenário delicado, eu não vou mentir, eu vou falar um pouco isso ao longo da apresentação. Acho que a gente vai viver um segundo trimestre bem importante e bem crítico para a indústria, talvez nunca antes visto. Mas, de novo, o investidor de longo prazo tem que comprar um fluxo de caixa de pelo menos 10 anos de mais perpetuidade. Ele não tem que comprar um fluxo de caixa de 1, 2 ou 3 meses. Então, sim, nessa questão parece exagerado, apesar da ressalva que eu fiz, e reitero agora que é difícil julgar no momento que, eventualmente, muita gente, muita família está precisando do recurso, então é até difícil julgar. Mas analisando friamente para aqueles que não precisam do dinheiro agora, ou que eventualmente tem até outras economias para investir, parece um bom momento ou para segurar o que você já tem, ou até para aumentar a participação e fazer um preço médio que possivelmente vai gerar um lucro até maior no longo prazo. Sim, não, muito sensata a tua análise, né? Justamente, né, esses movimentos muito bruscos de correção, gerando esses descontos, muitas vezes está vinculado a não necessariamente uma decisão técnica, né, de sair por aversão ao risco, mas porque realmente aquela pessoa que investiu naquela cota, ela vai, nesse cenário né, de retração de renda, vai ter necessidade realmente de ter liquidez, né, para honrar aí as suas despesas do dia a dia, né? Então, realmente, isso acaba ocorrendo. E Pedro, vocês possivelmente estão fazendo vários exercícios aí, você acabou de fazer um muito interessante, né? Se eu partir do princípio que eu vou zerar o fluxo de caixa no primeiro e segundo ano, ainda assim esse desconto está exagerado, vamos dizer assim, né? Qual que é o cenário base, pessimista e otimista para o período que ainda os shops ficarão fechados nas principais capitais? Vocês já estão fazendo esse tipo de exercício? Tiago, eu vou responder, mas é sempre importante lembrar o que a gente falou há pouco, que a gente tem vivido uma hora por vez, né? Um dia de cada vez. Eu acho que cada dia a gente tem informações novas. Lembrando, né? Hoje, dia 23 de março, a gente tem um acesso de informações limitado, e a cada dia que passa, a gente tem informações de novos casos da doença, de novos pacotes do governo, de novas medidas que vão ser tomadas pelas autoridades competentes. Então, obviamente, tudo que eu vou falar aqui é meio futurologia, é uma estimativa nossa neste momento, mas eu diria que cenário base é a gente continuar fechado ao longo do mês de abril e voltar a operar a partir do início do mês de maio. O cenário otimista, que aí me parece menos provável, mas é otimista, é a gente voltar a operar na segunda quinzena de abril, portanto, teríamos aí um pouco mais de 2 semanas de quarentena e 2 semanas de lockdown nos shopping centers. E um cenário pessimista, e eu espero que passe bem longe daqui, vou até bater na madeira, vocês não estão vendo aí, mas é um cenário pessimista, bem pessimista, que é um cenário em que a curva, a gente atinge um pico muito rápido e causa um certo pânico aí na indústria como um todo e na saúde do país como um todo, é que a gente fica fechado ao longo de todo o segundo trimestre, ou seja, voltando a reabrir só em julho. Mas eu realmente acho que é um cenário bem pessimista e talvez bem distante da realidade que a gente está vivendo e acreditando para hoje. Sim, Pedro. E como é que estão as conversas, as negociações entre a Associação de Shoppings, os lojistas franqueados? Quer dizer, você deve estar fazendo conferência aí o dia inteiro com toda a indústria, possivelmente, né, com os administradores dos shoppings. Já existe acordos fechados? Quer dizer, por exemplo, se algum lojista, por exemplo, já solicitou o prazo maior para pagamento de aluguel, dado que esses lojistas não estão conseguindo vender, quer dizer, eles têm os compromissos, talvez nem todos tenham
né, sobra de caixa para honrar esses compromissos? Quer dizer, como é que está essa situação e essas possíveis negociações? Tem muita conversa em andamento. Isso que você falou é a mais pura verdade. O meu dia aqui nos últimos dias é de fazer calls o dia inteiro, calls e vídeos o dia inteiro. A gente tem conversado com bastante gente, não só do segmento de shopping, de todos os segmentos, mas shopping é um segmento que tem demandado bastante conversa, bastante discussão entre os principais formadores de opinião da indústria. A gente tem conversado não somente entre fundos e administradores de shopping, né, entre os principais aí do país, as empresas de capital aberto principalmente, mas também com as entidades de classe, muito com a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, como também com a Alshop, que é a Associação de Lojistas de Shopping Center. E o que eu posso antecipar é que essa semana vai ser semana crucial. A gente teve várias conversas hoje ao longo do dia, já existem algumas recomendações aí advindas da Abrace, que estão sendo combinadas e discutidas com os administradores de shopping. Provavelmente até amanhã, ou no mais tardar quarta-feira, essas decisões vão ser tomadas, porque chegou o momento de você tomar a decisão para você conseguir emitir as faturas de cobrança para o mês seguinte, que tem o vencimento no dia 5 de abril, então tem que ser tomada a decisão nesta semana necessariamente, e tudo leva a crer que, a princípio, a grande maioria das empresas vai optar por deixar o aluguel em aberto, ou seja, não fazer uma cobrança de aluguel nesse momento em que os shoppings estão fechados e discutir num segundo momento, com a cabeça um pouco mais fresca, com uma situação um pouco mais controlada, com as análises mais bem feitas, né? Então, neste momento, não se fala de cobrar aluguel, e cobrança em termos de condomínio e fundos de promoção, cobrar o mínimo necessário. O que é o mínimo necessário? De uma semana para cá, todas as empresas, todos os shoppings estão fazendo uma análise muito crucial para cortar custo fixo, tanto de condomínio como de fundo de promoção. Fundo de promoção é o fundo de propaganda e marketing, é o fundo que responde pelas ações de marketing de um shopping center. O condomínio é o condomínio como da nossa casa, do nosso prédio, que paga as contas no dia a dia para aquele universo funcionar diariamente, né? Para aquele prédio funcionar diariamente. Então, de lá para cá, as empresas estão fazendo um trabalho muito grande de corte de custos, mas, obviamente, não vai chegar a zero. Tem salário para pagar, tem um mínimo de luz para se pagar, tem um mínimo de segurança, um mínimo de limpeza que você vai ter que pagar mesmo com o shopping fechado, porque você não pode simplesmente abandonar o equipamento, abandonar o patrimônio. Então, o que está se estudando é que você deixe de cobrar o aluguel nesse período, e, de novo, não significa dizer que vai ser feito um abono, vai ser deixado de lado por algum momento para ser discutido no futuro, no momento mais pertinente, e cobre-se o mínimo necessário para aluguel e condomínio para minimizar a potencial necessidade de aporte que os empreendedores teriam que fazer nos ativos. É importante mencionar alguns números, Thiago, assim, as pessoas às vezes não têm muita magnitude do que a gente está falando. São aproximadamente 580 shoppings no Brasil, tá? Desses 580 shoppings, hoje, mais de 80% já está fechado. Então, já estamos falando de mais de 480 shoppings fechados, hoje, dia 23 de março, no Brasil. Esses 580 shoppings que existem no Brasil têm mais de 100 mil lojistas, com mais de 3 milhões de empregados diretos e indiretos. Você tomar uma decisão sem estar muito bem embasado, sem ter analisado, você pode estar colocando em risco mais de 100 mil lojistas e mais de 3 milhões de empregos. Então, tudo tem que ser tomado com muito cuidado, não é simplesmente cobra, vou defender o meu interesse, o importante é o shopping não abdicar. A gente está falando de mais de 3 milhões de empregos, está falando de uma série de centenas de milhares de empreendedores, de empresários, que são donos de lojas, donos de franquias, que estão numa situação delicada, onde eles são obrigados a não abrirem, são obrigados a não faturarem. Então, é uma situação muito delicada, como eu falei, tudo está se desenhando para esse cenário que eu trouxe aqui, mas ainda um cenário extraoficial que vai ser deliberado oficialmente ao longo dos próximos dias. Também tem tido uma série de conversas com o Ministério da Economia, com Paulo Guedes, no sentido de ter uma série de ajustes, não somente do ponto de vista trabalhista, que visa desonerar a folha de pagamento durante esse período de lockdown, mas também em relação a ajustes fiscais, seja postergando imposto, seja parcelando, seja tendo um alívio da carga tributária no curto prazo. Então, acho que todo mundo tem que se ajudar. Ainda está prematuro trazer uma notícia oficial, mas eu diria que ao longo dessa semana a decisão vai ter que ser tomada. A recomendação
é que as decisões sejam tomadas empresa a empresa, shopping a shopping, mas com um pano de fundo mais ou menos parecido com esse que eu trouxe aqui. Então, a Associação de Shoppings tem essa linha geral que você falou, do que vocês estão discutindo, mas daí a negociação, obviamente, vai ser shopping por shopping, né? Exatamente. Então, há uma grande chance, né, de já no curto prazo você ter uma distribuição de dividendos muito menor do que a média, do que vinha ocorrendo já nos próximos meses, né? Sem dúvida. Aqui um dado importante, um assunto importante para a gente discutir, um assunto sério. A gente teve que tomar uma decisão delicada e complicada na semana passada, que foi distribuir 0 de dividendo neste próximo mês, né, nesse pagamento que vai ocorrer agora ao longo dessa semana. E aí eu queria fazer algumas ponderações, algumas considerações acerca dessa decisão, que para muitos foi uma decisão ruim, uma decisão complicada de ser tomada, mas a gente está muito seguro que foi tomada com a melhor intenção possível, visando sempre, não somente o curto, mas também o médio e longo prazo, né? Acho que o primeiro dado que eu queria trazer aqui, o primeiro ponto, é que ninguém vai deixar de distribuir resultado se houver resultado. Então, a lei nos obriga a fazer uma distribuição no mínimo uma vez por semestre, né? No mínimo 95% do resultado, e a gente vai fazer essa distribuição. A gente vai distribuir no final do semestre, ou eventualmente até antes, se esse cenário permitir, mas hoje a gente prefere ser mais conservador, a gente vai fazer a distribuição dos resultados acumulados, tão logo a gente tem a visibilidade do que virá pela frente. Por outro lado, Thiago, é importante mencionar 2 características que fazem parte do XPMOL, seja porque é um fundo de shopping, seja porque é um fundo que tem um CRI, que tem uma dívida, né? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa ponderar é que a gente tem sim risco, é importante deixar isso claro, risco de ter NOI negativo durante 1, 2 ou 3 meses. O que é NOI negativo? É você não somente não receber aluguel, por conta desse contexto que eu expliquei há pouco, mas, além disso, não receber e não arrecadar condomínio suficiente para manter aquele prédio vivo, para manter aquele prédio minimamente cuidado. Na hipótese de você não conseguir cobrar, ou do lojista não pagar, ou da gente não ter arrecadado o suficiente para pagar o condomínio, e lembrando que o condomínio está sendo enxugado nos próximos dias, né? A gente está cortando energia, está cortando os contratos de limpeza, de manutenção, de segurança, eventualmente colocando gente afastada do trabalho, pagando um salário um pouco menor. Uma série de medidas estão sendo feitas, mas não dá para zerar. Então, se mesmo assim a gente não conseguir arrecadar, o empreendedor, no caso, os fundos de shopping, as empresas de shopping, todos os proprietários de shopping vão ser obrigados a aportar dinheiro no shopping. Então, veja que crítico que é a situação. Eu não somente não recebi aluguel, porque as lojas não vão pagar, não tive R$1 de fluxo de estacionamento, porque os shoppings estão fechados, e ainda vou ter que botar dinheiro no empreendimento. Então, isso significa dizer que eu vou ter geração de caixa negativa. Então, a gente tomou uma decisão de segurar a distribuição, porque eu não sei o que esperar nos próximos 1, 2 ou 3 meses. Pode ser, dependendo do tamanho, do prazo dessa quarentena, que eu tenha 2, 3 meses de distribuição zero, tendo que aportar no shopping. Eu só vou conseguir aportar no shopping se eu tiver um lucro acumulado não distribuído suficiente para fazê-lo. E também uma situação confortável de caixa no fundo. A gente também tem um CRI no fundo, a gente também está discutindo com o credor eventuais alternativas com o CRI. Ainda também, não vou poder dar muito detalhe, porque não tem nada ainda oficial, não tem nada ainda assinado. A gente deve anunciar ao longo dessa semana algumas medidas, mas neste momento, veja a situação, eu não tenho fluxo de caixa positivo, tenho uma possibilidade de ter fluxo de caixa negativo, que eu aposto nos shoppings, e ainda tenho um fluxo financeiro, que é o do CRI, negativo. Então, a gente tem que ser muito conservador, tem que tomar decisões não somente no curto, mas também no médio e longo prazo, resguardando o patrimônio dos mais de 200 mil cotistas que o fundo tem, e sempre fazendo a seguinte ponderação: a gente não vai deixar de distribuir. Se houver resultado, a depender dos próximos 2, 3 meses, ele será distribuído em junho. E mais do que isso, o que são 1, 2, 3 meses num fundo que tem um condomínio fechado, prazo indeterminado, é um fundo que vai até a perpetuidade? Tem que ter um pouco mais de visão de médio e longo prazo. Então, a gente tomou essa decisão com base, de novo, nos dados que a gente tem hoje, que mudam a cada dia, a cada hora. Se amanhã vem uma notícia de acabar o lockdown e os shoppings voltarem a operar, estou exagerando no meu exemplo,
porque isso não vai acontecer, mas na hipótese dos shoppings voltarem a abrir, a gente volta à distribuição. O problema não é esse, o problema é que a gente não sabe quanto tempo esse negócio vai durar. Então, a gente tem que ser bastante conservador e muito tranquilo na tomada de decisão nesse momento. Sim, interessante. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade ainda, até tinha feito um comentário aqui no fórum em relação a essa medida, desse fato relevante que vocês publicaram, né, de não distribuir agora os dividendos, mas mais focado nessa questão do cuidado, porque tem uma despesa financeira até que outros fundos não têm, né, que tem esse CRI, vocês fizeram essa estruturação, se não me engano, para aquisição dos shoppings da JHSF, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, até com essa segurança de ter que honrar esse compromisso, fazer essa retenção, novamente, como você falou, né? Então, fica aqui, de novo, a norma é distribuição, se tiver, vai ser obrigado a distribuir, mas tem a norma é 6 meses, não a distribuição obrigatória mensal, e não havia me atentado ao fato que, num extremo, realmente pode o próprio shopping ter que aportar dinheiro para cobrir essas despesas, mesmo que mínimas, né, de condomínio, dado que realmente os empreendimentos não estão gerando caixa nenhum, né? E Pedro, como é que está, então, também esses bastidores no trabalho com os administradores de shoppings, né? Mesmo nessa situação, eles têm tomado algumas medidas para amenizar o impacto, quer dizer, existe algum tipo de funcionamento, né, tipo farmácia, supermercado, tipo praça de alimentação fazendo entregas, enfim, que tipo de medida, além dessa que você já citou, né, os administradores estão pensando agora? Perfeito, eu acho que a grande maioria dos shoppings estão trabalhando nesse cenário que você trouxe aqui. A gente tem trabalhado em operação de contingência, claro, né? 95, 98, 99% das operações estão fechadas, mas aquelas essenciais a gente tem tentado manter aberto. Varia casa a casa, varia praça a praça, tem praças que não têm permitido nem isso, mas a gente tem tentado, sempre que possível, prestar o máximo de atendimento à população. Como eu falei, nosso problema agora está longe de ser um problema só econômico, é um problema econômico e social, muito ligado à saúde, então a gente tem realmente trabalhado da melhor forma possível. E dentro do possível, a gente tem tentado manter as operações essenciais abertas ao público, que são as operações de delivery, principalmente de alimentação. Então, dentro do possível, as praças de alimentação têm trabalhado única e exclusivamente no formato de delivery, até para evitar aglomeração nas praças de alimentação, para evitar a contaminação pelo vírus. A gente tem tentado manter as operações de farmácia e serviços em geral abertos. Por exemplo, centros médicos, então, dentro do possível, também tem mantido aberto. E, de novo, não visando a arrecadação de renda para os shoppings nesse momento, que, de novo, é uma operação residual dentro do contexto de um shopping center, mas sim para prestar um serviço da melhor forma possível para a população nesse momento tão delicado do ponto de vista de saúde e sociedade. Então, dentro do possível, a gente tem tentado trabalhar nessas operações essenciais, sim, mesmo com shoppings fechados. E tem alguns administradores de shoppings pensando em realizar algum tipo de reforma que seria inviável fazer com ele operando normalmente, alguma coisa nesse sentido? Tiago, não, em momentos de crise, a história diz que sentar no caixa é importante, né? Ter caixa em momentos como esse é importante. Isso é uma frase aí conhecida para aqueles mais conhecedores de finanças, né? Cash is king, né? Caixa é rei, né? Caixa é importante. Então, na sua grande maioria, eu diria que mais de 90% dos casos, as empresas têm postergado e segurado os projetos de CAPEX, né, de investimentos, seja de expansões, seja de revitalizações. Eventualmente, se tiver alguma coisa muito emergencial, acho que é um bom momento para fazê-lo, mas não é hora de se pensar em gastar dinheiro. Eu acho que é a hora da gente ter consciência tranquila, sentar em cima do dinheiro, ficar calmo, respirar e esperar um dia depois do outro. Eu acho que não adianta tomar decisão com a cabeça quente, tem que tomar decisão com base em fatos, em dados, e nesse momento as empresas têm corretamente postergado o plano de expansão até que a gente tenha mais visibilidade do que vai ser o tamanho dessa crise. Certo, Pedro. E você já passou aqui alguns cenários de retorno, né? O base, o pessimista e otimista. Então, após o retorno dessas atividades, qual o impacto será maior para o shopping? Não sei se vocês também estão fazendo esse exercício, que eu sei que é difícil também, mas
Será que vai ser a inadimplência dos lojistas? Ou vocês estão vislumbrando já um aumento de vacância? Ou a questão da possibilidade até de ter que, para manter o lojista lá, reduzir aluguel? Ou também, que é o que é uma preocupação de todos, né? Que vai muito além do setor de shoppings, que é o impacto na economia que estagnada, que o próprio governo, né, já fez essa previsão que a economia vai crescer 0,02%, né, estagnada, ou possivelmente em recessão, né? Até eu achei estranho, né, o Boletim Focus publicar essa semana um crescimento de 1,48 para 2020, né? Acho que um pouco fora da realidade. Então, enfim, o que vocês estão também exercitando nessas questões aí de impactos no retorno dessas atividades? Tiago, em condições normais de temperatura e pressão, que definitivamente não é o que a gente está vivendo agora, quando um lojista num shopping normal em operação começa a ter dificuldade, o que normalmente acontece ele fica inadimplente, porque ele fica sem condições de pagar o aluguel, então ele fica inadimplente no boleto. No segundo momento, ele senta para negociar com um proprietário de um shopping, com o administrador, e negocia algum desconto, e o último caso é a vacância, né? Então, isso é o que acontece em condições normais de temperatura e pressão, num shopping em operação, que não é o que a gente está vivendo hoje, que é uma operação de fato de guerra, né? Tudo tem acontecido muito rápido. Então, fazer previsões do que esperar para daqui 2, 3, 4 meses é futurologia demais. Acho que tudo vai depender de qual vai ser o período do lockdown, qual vai ser o período da quarentena. Se forem 15 dias, é um cenário. Se for um mês, é outro cenário. Se forem 3 meses, é outro cenário. Que a capacidade de capital de giro dos empreendedores, dos lojistas, ela varia. Tem empreendedor que talvez tenha capital de giro para 15 dias, um mês. Tem empreendedor que vai ter capital de giro para 3 meses. Você pega as grandes redes de vestuário, principalmente redes âncora, né? Uma Renner, uma C&A, uma Riachuelo, essas empresas elas têm balanço patrimonial suficiente para passar por essa crise. O problema é o pequeno empresário, o microempresário, dono de uma franquia, 2 franquias, que, enfim, tem todas as economias colocadas naquela loja, e hoje ele está na seguinte decisão, que obviamente não é uma decisão, já está tomada, mas ele paga o aluguel ou ele bota a comida em casa? Então, de novo, né, são 100 mil lojistas Brasil afora. Então, dizer o que vai acontecer de forma objetiva parece prematuro, mas que vai sim ter impacto no curto prazo, na inadimplência, no número de descontos e na vacância, vai. A gente ainda não consegue medir a magnitude, vai depender muito do prazo dessa recessão e do quão profunda será essa recessão ou até essa depressão. Mas, por hora, a gente está trabalhando com um cenário de tentar ajudar o lojista, nesse caso, a sobreviver e, quando a gente voltar mais forte, onde a gente não tenha um número grande de lojistas quebrando, ou eventualmente um aumento relevante da vacância, ou eventualmente um aumento relevante do número de descontos. A gente está trabalhando a 4 mãos para que a gente consiga sair dessa de uma forma mais suave possível e pensando sempre em todas as vertentes, não só na vertente do empreendedor, do shoppeiro, mas também do lojista, do empresário, do empreendedor e do consumidor, né? Enquanto população, enquanto pessoa, enquanto problema de saúde que estamos vivendo. Então, falar que não vai ter impacto estaria sendo leviano, vai ter impacto sim, mas como tudo na vida, a gente vai passar por essa, como já passamos por outras, vamos passar por essa crise. Pode sim ter um repiquezinho na vacância, pode sim ter um repiquezinho na inadimplência, mas a gente vai trabalhar duro para passar por essa o mais rápido possível e voltar para a normalidade de geração de caixa operacional como estávamos no pré-crise. Certo, Pedro. E dentro desse mar, né, de notícias negativas, a gestora tem notícias de um possível pacote de medidas do governo, seja federal ou os governos estaduais, que poderiam amenizar esse impacto especificamente para o setor de shoppings? Especificamente para o setor de shoppings, a gente ainda está na guarda, né? Eu tenho acompanhado muito de perto, a gestora como um todo tem acompanhado muito de perto as medidas que estão sendo tomadas. Na semana passada foi anunciado um pacote grande do governo federal de quase 150 bilhões. Ontem, domingo, teve um anúncio do BNDES de mais 55 bilhões e o Gustavo Montesano, presidente do BNDES, foi muito claro em dizer que nos próximos dias teremos pacotes setoriais, né? Citou muito o setor de aéreas, de hotéis, de bares e restaurantes, que de alguma forma acabam abarcando aí a questão de shopping center, né?
os bares, os restaurantes, as empresas do ramo de alimentação de uma forma geral. Também temos acompanhado de perto as medidas da Caixa Econômica Federal, que também prometeu, hoje novamente reiterou, novos anúncios aí para setores específicos. Hoje também o Banco Central fez um grande anúncio de novos pacotes. A gente está na expectativa, muito tem sido conversado, né? As entidades de classe têm entregue diretamente ao Ministério da Economia, ao Paulo Guedes, uma série de pedidos que passam, como eu falei, por uma série de medidas, não somente de cunho tributário, mas também de acesso a crédito, né? Nesse momento é importante você resguardar o micro e pequeno empresário. Então, a gente tem acompanhado de perto, a gente está, sim, na expectativa de ter ajuda. Nessa hora, Thiago, tem que ter ajuda de todos os lados, não tem muito jeito. Se a gente quer preservar a saúde, e eu acho que sim, tem que ser prioridade, como eu falei no início, tem que preservar a economia. Então, no momento que você coloca todo mundo dentro de casa e praticamente para a economia do país, você tem que vir com pacotes econômicos, né, pacotes monetários, pecuniários, para ajudar esse momento que a gente vai passar, que, de novo, vai passar. Eu acho que vai durar 1, 2, 3, 4 meses, ninguém sabe ainda, mas vai passar. É importante ter resiliência, tomar decisões com base no curto, médio e longo prazos e com muita calma e tranquilidade. Como você falou, né, até você passou um número que eu não sabia, essa dimensão, né, mas acho que é importante ter ajuda de todos os lados. Então, acho que vocês do lado, né, da Associação dos Shoppings, né, tem essa preocupação. Acho que os governos, o federal e estaduais também já anunciando alguns pacotes. Acho que até o pessoal que é enquadrado no Simples, acho que vai poder postergar aí 3 meses de pagamento de impostos, né, isso já ajuda bastante. E com certeza vai sair outras medidas aí, porque, como você falou, né, são diretos e indiretos, são 3 milhões de empregos que estão em jogo, né? Acho que o grande desafio agora do país acho que do mundo inteiro também, não só do Brasil, mas por exemplo, manter grande parte desses 3 milhões de empregos, lembrando que a gente já está com uma taxa de desemprego que não podemos considerar como baixa, e se aumentar, realmente a crise se agrava muito, né? E Pedro, a gente está, o objetivo dessa entrevista aqui, a gente falar principalmente do segmento de shoppings e do XP Malls, né, dado a representatividade que ele tem dentro do nosso mercado hoje de fundos imobiliários e também o tamanho da base de cotistas, mas, como a gente comentou aqui você, né, a gente já tinha conversado recentemente aqui no nosso programa, né, você é gestor dos fundos de tijolo da XP Asset, né, já que tem um tempo aqui, a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse também o que está ocorrendo e impactos também nos outros setores, né? Por exemplo, o setor aí de logística, quer dizer, acho que o mais crítico também é o setor de hotéis, né? Que vocês têm também esse segmento. Então, gostaria que você falasse também, além dos shoppings, dos outros setores. Perfeito, Thiago. Acho que o setor que mais sofre, junto com shopping e hotéis, a gente está passando por uma decisão também uma situação muito delicada no segmento de hotéis. Boa parte dos hotéis aí vem sendo fechados ao longo dos últimos dias, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Hoje, do portfólio do XP Hotéis, são 14 hotéis, 10 deles já estão fechados. Eu acabei não comentando, eu acho, mas dos 12 shoppings do portfólio do XP Malls, os 12 já estão fechados, tá? Então, é importante pontuar isso. Hotéis não é diferente, a gente dos 14, 10 já estão fechados. Eu acho que mais alguns dias a gente eventualmente vai ter novos fechamentos, porque mesmo esses que já estão ainda estão abertos, já estão operando com uma taxa de ocupação muito baixa, de 5%, 10%, no máximo 15%, o que para o segmento de hotéis é uma taxa de ocupação muito baixa, dado o custo fixo elevado que você tem, principalmente com mão de obra. Então, a gente está discutindo caso a caso, de forma muito intensa com os nossos operadores de hotéis, né, principalmente a Accor e a Atrio, o que fazemos com cada um deles. Não descartaria também fechar esses últimos hotéis que estão fechados, e assim como o shopping, riscos reais de termos que aportar recursos nos hotéis por conta da situação, né? Assim como eu dei os números de shopping, vou dar de hotéis. São 10 mil hotéis no Brasil, são mais de 550 mil quartos e mais de 1 milhão de funcionários diretos e indiretos. Então, são 1 milhão de empregos em risco com essa situação, e nesse momento não é momento de fazer demissões, você tem que resguardar o emprego, você tem que pensar em prol do todo, no coletivo, no país, na nação. O problema está muito mais
muito maior do que só a saúde ou só a economia, é uma questão até de social, né? Então, a gente está vendo o que faz junto com o sindicato, junto com o governo. Também em hotéis a gente tem capitaneado algumas conversas lá com o Paulo Guedes e com os ministros e secretários. Então, a gente também está aguardando alguns pacotes nos próximos dias. O próprio BNDES ontem comentou, como eu falei, falou especificamente do setor de hotelaria. Então, é uma situação delicada. A gente também imagina que no segmento de hotéis a gente vai ter dificuldade de pagar rendimentos nos próximos meses. De novo, vão pagar se houver caixa e se houver resultado acumulado em junho, mas no entre meses ainda não temos muita visibilidade se será possível. Estamos, de novo, vivendo um dia de cada vez, uma decisão de cada vez. Segmento de galpões, a gente entende que é um segmento um pouco mais resiliente, né? A gente tem visto aí um crescimento das vendas do e-commerce. Não há dúvida que é um segmento de todos que eu falei aqui, entre shoppings, hotéis e galpões, é um segmento que tem uma resiliência um pouco maior, a gente não tem dúvida. O e-commerce vai se favorecer, vai se fortalecer com essa situação como um todo. Já está se fortalecendo, as vendas do e-commerce têm crescido aí dia após dia, as pessoas não estão saindo de casa, então a única forma de você comprar é pelo e-commerce, ainda que as vendas em geral tenham se reduzido naturalmente. Mas eu também não vou dizer, não vou mentir, não vou dizer que vai sair imune, não. Eu li hoje no Valor, por exemplo, uma notícia que alguns caminhoneiros já estão tendo dificuldade de cruzar fronteiras. Não são fronteiras entre países, são fronteiras entre estados. Então, a malha logística vai cada vez mais dificultar enquanto perdurar essa quarentena, enquanto perdurar esse lockdown. E apesar de eu achar que qualquer impacto em logística não vai ser tão crítico como eventualmente pode ser em shoppings ou hotéis, ou talvez menos crítico, a gente acha que pode sim ter algum impacto de curto prazo no não pagamento de algum aluguel, na inadimplência de algum locatário ou na rediscussão de algum contrato. Ainda não chegou nada para a gente, mas não é algo que a gente descarta, é algo que a gente está monitorando bem de perto e vai procurar fazer um trabalho bem firme aí para tentar manter a saúde não só do fundo, naturalmente, mas também dos nossos parceiros e locatários. Isso vale tanto para o XP logístico como para o XP industrial. E vale o mesmo, acho que a linha de raciocínio é o mesmo para as lajes corporativas, né? A gente também acha que é um segmento mais resiliente. Hoje, diria que mais de 90% dos prédios, principalmente aqui em São Paulo, devem estar rodando com uma ocupação bastante baixa, porque as pessoas têm feito home office, né? Mas ainda a gente não percebeu nenhuma reivindicação ou nenhum problema com os locatários. A gente tem monitorado bem de perto. Eu acho que, assim como o segmento de galpões é um segmento mais resiliente, o de lajes corporativas, e, portanto, a gente ainda não está trabalhando com nenhum cenário um pouco mais crítico, um pouco mais grave, a não ser, eventualmente, um outro caso de inadimplência que a gente vai tentar atuar pontualmente. Por hora, não temos informação de nada, são apenas possibilidades, a gente tem monitorado bem de perto, e, de novo, eu faço aqui novamente a ressalva. Eu estou trazendo informações com base no cenário de hoje, né? A gente está num cenário tão caótico e tão imprevisível que a gente está vivendo um dia depois do outro. Tudo vai depender de como a economia vai reagir com esse lockdown e de qual vai ser o prazo total desse lockdown. Tomara, torçamos todos para que seja um lockdown o mais curto possível, porque se por um lado a gente está protegendo a saúde, a gente está desfavorecendo as finanças e desfavorecendo a economia como um todo. Então, tem que se achar um ponto de equilíbrio para que a gente consiga sair dessa da melhor forma possível e cada vez mais fortes. E, Pedro, aproveitando o gancho aqui que você falou desses setores, porque, como você falou, né, o setor de shoppings é complicado nesse impacto econômico, porque os lojistas, em grande parte, são pequenos e microempreendedores, quer dizer, tem menos fôlego. Você acha, então, que esse problema fica minimizado no segmento de logístico, segmento também corporativo, dado que os locatários já são empresas de grande porte normalmente, muitas têm capital aberto, quer dizer, tem fôlego maior, mas mesmo no cenário extremo ainda pode haver algum tipo de negociação de valores, não é? Sem dúvida, você tem razão, não há dúvida que a gente está falando de empresas, em sua maioria, grandes. Vou citar alguns exemplos, né? A gente tem como locatários no XP-Log a Renner, o GPA, a Via Varejo, a Leroy, a FedEx, a Panasonic, que são empresas sólidas, com bons balanços patrimoniais, que têm inclusive, situação de caixa confortável para passar por essa crise de forma menos punitiva, né? Pegar o exemplo do XP Properties também, a gente tem uma Cielo, uma Qualicorp, WeWork, Nubank, então são também empresas sólidas, empresas que estão numa situação de balanço
mais confortável, mas a gente está sujeito a tudo, né? A depender do prazo ao qual essa quarentena vai se estender, a gente vai estar sujeito a tudo, a gente pode entrar numa recessão. Espero, de novo, não estar criando alarme, não é o meu objetivo, eu só estou tentando ser transparente nesse momento. A depender do prazo que a gente tiver de quarentena, a gente pode ter uma recessão grande, isso pode acabar impactando todas as empresas em todos os níveis, né? Neste momento, para o nível de informação que a gente tem até o momento, a gente ainda não está trabalhando com um cenário de grandes problemas, nem nos fundos de galpão, nem nos fundos de laje corporativa. A gente não pretende interromper a distribuição de rendimento. O máximo que pode acontecer neste momento, com a visibilidade que a gente tem, é ter algum impacto aí de um locatário A, B ou C não pagar o boleto. Isso pode ter algum impacto pontual de inadimplência, mas nada que inviabilize a nossa distribuição. Certo, Pedro. Então, para a gente poder encerrar aqui, gostaria que você fizesse então as considerações finais, de repente alguma coisa que eu não abordei aqui que você considera importante falar. Tiago, acho que só para resumir um pouco do que eu falei, a gente falou um pouco de tudo, e eu não era a intenção e não é a intenção passar um tom alarmista nessa vídeo, não. Acho que o importante é a gente ser transparente, a gente preza muito por transparência lá na XPA, a gente gosta muito de estar junto do nosso investidor, gosta de ser transparente, e é importante sim que todos tenham noção e visibilidade da gravidade do cenário que a gente está vivendo, né? Um cenário de 15 dias de lockdown é um cenário de 30 dias é outro, um cenário de 60 dias é outro. Então, neste momento, dada a baixa previsibilidade para a tomada de decisão, a gente está tentando ser o mais conservador possível, buscando resguardar o investidor, buscando resguardar o patrimônio dos fundos, buscando resguardar problemas maiores e evitando que a gente chegue no extremo, no limite, de ter que vender algum ativo porque não está com caixa ou de ter que pedir aporte de capital por parte dos investidores. A gente não passa por isso, não passa pela nossa cabeça ter uma atitude como essa. A gente tem trabalhado noite e dia para ter os fundos tranquilos e fazer os fundos passarem tranquilos por essa crise, mas com algum custo, né? Com algum ônus, o ônus de pagar um pouco menos de dividendo agora, o ônus de ter que dar um desconto aqui, de ter uma vacância maior ali. Então, o cenário é de muita cautela, eu diria que cautela é a palavra de ordem da vez, né? Então, a gente está muito cauteloso nas decisões até que a gente tenha mais visibilidade de onde que essa crise, que esse problema vai parar. Temos que nos manter otimistas, a gente está otimista, a gente tem que trabalhar aí em prol do todo, da nação como um todo, junto com os governantes, junto com os parceiros, com os lojistas, com os cotistas, com os investidores, na certeza de que quando a gente sair dessa, e a gente vai sair, como todas as outras crises, a gente vai sair dessa, a gente vai sair mais forte, vai sair mais preparado para outras que virão. O mundo é assim, vem crise, sai crise, vem crise, sai crise, não é diferente agora, e a gente tem certeza que com muita tranquilidade e cautela, a gente vai sair dessa ainda mais forte. E não tenha dúvida que os nossos fundos estão bem preparados para isso. A gente tem fundos diversificados, tem fundos grandes, tem fundos com bastante patrimônio, com bastante caixa, e, portanto, a gente só precisa de cautela nesse momento da economia. E de novo, né, se há alguma boa notícia para se dar nesse momento, tem fundos aí negociando com 40% a 50% de desconto a valor patrimonial. Essa é uma boa notícia, quer dizer, uma notícia que vem de um problema, mas para aqueles que estão com alguma economia visando fazer um investimento de novo, de longo prazo, não deixa de ser uma boa oportunidade para investimento. Mais uma vez, eu agradeço o tempo, o canal, sempre muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês e conte comigo sempre que necessário. Então tá certo, Pedro, a gente também agradece novamente a tua participação, a tua disponibilidade de estar aqui falando com a gente de uma forma tão objetiva e transparente. Eu sei que você está aí com um trabalho intenso, mesmo que de casa, né, mas um trabalho intenso para solucionar todos esses problemas, tomar todas essas decisões, né, mas acho que são informações que vão ser muito importantes aqui para a nossa audiência, para os assinantes, todos os investidores aí do XP Malls, entre outros fundos de shoppings. E lembrando também que no Clube FI tem o Espaço RI, né? A XP Asset está lá também, na parceria com o Clube FI, então qualquer dúvida está à disposição lá a área do Espaço RI, então faça a sua pergunta. Enfim, se você gostar desse vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão. De novo, lembrando do cupom de 25%, então também pode aproveitar essa oportunidade. E, Pedro, espero conversar logo mais com você novamente, mas com notícias mais positivas, então. Combinado, Thiago. Eu estou à disposição, agradeço mais uma vez o espaço e reforço aqui a mensagem de que o RI da XP Asset está aberto para todos os investidores. Obrigado mais uma vez. Então tá certo.
Um grande abraço e também um grande abraço aí para toda a nossa audiência e até o próximo programa.